Olá, nesse breve vídeo eu vou estar fazendo uma análise sobre o artigo Firmar de Profissão como Professor, Afirmar a Profissão Docente, de autoria do professor Antônio Nova. Nós vamos estar respondendo algumas indagações. O ponto central desse artigo, é a necessidade de se pensar a formação de professores como uma formação profissional. Ele destaca a deficiência que existe hoje no processo de formação dos docentes. A primeira indagação seria a formação docente, vocação ou formação. O autor ele destaca que a formação ela é fundamental para se construir a profissão docente. Só que essa formação profissional ela deve pensar essa formação como uma formação profissional universitária. Isto é, como a formação para o exercício de uma profissão. Inclusive ele faz um paralelo com a área de medicina. É uma referência aí nessa área de formação de profissionais. Ele comenta sobre alguns aspectos da desprofissionalização da carreira docente na atualidade, destacando aí os baixos salários, difíceis condições na escola, o processo de intensificação do trabalho docente, a remuneração dos professores baseada em resultados e não em outras características. A outra pergunta que nós vamos estar tentando responder aqui agora é possível estabelecer um conjunto de características que definem um profissional de educação? O autor ele diz que existe, historicamente, definições, características que tentam enquadrar aí no que seria um bom professor. Só que ele comenta que essas definições, essas aproximações, elas são insuficientes para caracterizar, traduzir a complexidade da profissão docente. Tendo isso como um ponto crítico, ele faz a proposta de uma definição baseada no conceito de posição para a formação docente. Essa proposta ela é dividida em 5 entradas, que seria disposição pessoal, interposição pessoal, composição pedagógica, recomposição investigativa e exposição pública. Vamos falar sobre ela. Em relação à disposição pessoal, ele diz que para você aprender a ser professor, isso exige um trabalho metódico, sistemático, de aprofundamento de 3 dimensões centrais, que seria o desenvolvimento de uma vida cultural e científica própria, a dimensão ética e a compreensão de que um professor tem de se preparar para agir num ambiente de incerteza e imprevisibilidade. Em relação à entrada interposição pessoal, ele diz que não é possível formar professores sem a presença de outros professores e sem a vivência das instituições escolares. Ele destaca a colaboração realmente eficaz que deve existir entre professores, escolas e universidades na formação dos professores. Sem esse vínculo e esse cruzamento, não se formam bons profissionais. Com relação à composição pedagógica, ele diz que essa composição do profissional ela se faz em contato com os colegas em sala de aula e ela deve valorizar o conhecimento profissional docente. Ele faz o destaque para um conceito que ele chama de terceiro conhecimento, que ele classifica de várias formas, como sendo a capacidade de compreender a essência do ensino e falar sobre ela. E o autor trata esse conhecimento como uma maneira de viver profissional. Ele faz parte do patrimônio da profissão. O outro tópico seria a recomposição investigativa, em que ele fala que o processo de formação de professores ele deve estar em um constante processo de renovação e recomposição. E para isso, ele invoca que os professores façam uma avaliação interna e entre os colegas, uma reflexão da carreira, do trabalho, e que essa reflexão de pesquisa ela seja documentada e sirva como um centro organizador aí da formação continuada. Em relação à última entrada, que seria a exposição pública, ele fala que a fronteira entre a escola e a sociedade, foi criada uma barreira entre elas, que ela vai se diluir e que terá de ser substituída por um trabalho conjunto comum no espaço público da educação. Ele destaca que a profissão docente não acaba dentro do espaço profissional.
né, mas que ela continua pelo espaço público, pela vida social e pela construção do comum. Bom, era isso. Eu agradeço.